vamos conversar com Tânia Mandarino, ela que é advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Tânia, eu queria primeiro perguntar para você a respeito do que ocorreu aí no domingo, né? Nós tivemos os protestos, as manifestações pela democracia, depois de diversos domingos seguidos ali, em que manifestações contrárias que pediam, entre outras coisas, fechamento do Congresso Nacional e do STF, intervenção militar, estavam sozinhas nas ruas. Você acha que a gente tem um novo momento dessa mobilização pela democracia e contra o fascismo no Brasil, Tânia? Glauco, sem dúvida alguma, nós estamos entrando numa nova fase do jogo. As forças democráticas, que já têm dado sinal há alguns dias, através de manifestações de torcidas organizadas, como Gaviões da Fiel, que já alguns dias atrás ensaiou esse movimento, saindo para a rua em São Paulo e impedindo que as manifestações fascistas, de atos que pedem fechamento do STF, fechamento do Congresso, atos racistas, né, também, tomassem as ruas, tomassem a Paulista em São Paulo. Nós temos visto também já há 2 ou 3 domingos Porto Alegre nessa vanguarda. Nós tivemos notícias, todo mundo deve ter acompanhado, de que os democráticos em Porto Alegre colocaram uma manifestação de fascistas para correr. Então, me parece que sim, que pese o momento da pandemia, onde existe todo esse risco, né, Glauco, de sair para a rua, mas alguns protagonistas que não pertencem a grupo de riscos, como jovens e pessoas que não têm comorbidades, estão se atrevendo a sair. E eu vejo que do nosso campo, desse campo democrático, as pessoas têm usado máscaras, têm tomado as devidas precauções. Obviamente que a repressão vem acima da gente, protegendo os atos fascistas, infelizmente. Mas começa, assim, um novo movimento que a gente espera que se amplie e tome as ruas naquele movimento de massas, que é a nossa única saída para esse momento. Glauco. E ia perguntar para você justamente a respeito disso, né, da repressão policial, porque a gente teve diversas manifestações que até então não causavam qualquer incômodo à polícia, e aí a gente vê a repressão policial dando as caras tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, justamente mobilizações no sentido contrário, pela democracia. Como é que você vê mais uma vez essa atuação das forças de segurança, Tânia? Eu vejo como mais uma prova, mais uma constatação do que, na realidade, todos nós já sabemos. Nós estamos vivendo um estado de exceção bravo já faz tempo. Então, não dá para imaginar que quem vá para a rua pedir democracia e lutar contra esse estado de exceção, que é a própria repressão, não vai ser alvo de repressão. Então, para começar, não é surpresa, não nos surpreende, ainda que nos indigne muito. E, claro, gera uma revolta muito grande na juventude, sobretudo as juventudes que são alvo maior, são público-alvo dessa repressão, que é a juventude preta e pobre, que também é indo para a rua. Ontem nós tivemos os atos, como a Bianca falou agora há pouco com você, aqui em Curitiba, inclusive, foi uma coisa muito interessante, porque tinha muita gente na rua, mas acabou tendo junto ali no meio, que eu acho que deve ser uma grande preocupação também, não só com a repressão, mas também com os black blocs, os P2 infiltrados, que queimam bandeira nacional, que fazem quebra-quebra e tudo mais. Então, é preciso organizar esse movimento a partir de uma ótica de segurança, de direções, né, de lideranças, e de uma conversa e um diálogo muito grande com todos os movimentos sociais que estão saindo da rua, para que a repressão possa ser mínima, quer dizer, ela vai continuar sendo o tamanho dela, mas para que os movimentos, né, recebam o menor impacto possível dessa repressão e também coloquem para correr os black blocs que estiverem infiltrados, porque isso também vai acontecer. Eu vejo alguma coisa assim que pode oportunizar algo muito parecido a 2013 se repetindo, Glauco. Agora, em relação justamente à questão da atitude das polícias, né, tanto de São Paulo quanto do Rio, a gente teve há alguns meses também um motim policial no Ceará e muita gente entende que essas polícias que hoje estão num grau muito autonomizado, né, elas praticamente agem às vezes até independentemente aí da direção ou da orientação do próprio governo do estado, que essas polícias seriam, na verdade, o grande ponto de apoio de Jair Bolsonaro
Bolsonaro para permanecer no poder. Você entende assim também, Tânia? Posso responder sem sombra de dúvida que sim, que assim entendo, que assim vejo, que assim temos analisado, porque nós não temos hoje a farda militar do Exército, das Forças Armadas na rua. Mas essa política, que foi criada inclusive pela ditadura militar, já estava com essa missão de voltar nesse momento como um novo braço repressor. Então a impressão que nós temos, e parece muito factível isso, é que na rua estão os policiais mais problemáticos, os policiais com maiores dificuldades em lidar com manifestações, com movimentos sociais, são justamente os que estão sendo colocados em operações. Isso não é de agora, já vem vindo desde 1 ano, 2 anos atrás, mas agora se acentua, porque a ordem, ainda que não seja, possa não ser necessariamente a ordem direta dos governadores estaduais, mas existem uma ordem federal, nacional, de quebra-quebra, confronto, e é perigoso sim, se os movimentos que saírem à rua não querem a sua própria segurança, não criarem os seus próprios cordões de segurança, enfrentar essa polícia é enfrentar o próprio agente da ditadura atual, que é assim que ela tem funcionado. E também nesse sentido aí da manutenção de Bolsonaro no poder, a gente vê toda a movimentação no campo político, principalmente com a sua aproximação aí do Centrão, com distribuição de cargos. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, inclusive, falou que quer influenciar, na verdade, que o Centrão pode ter a próxima presidência da Câmara. A gente sabe aí que em fevereiro do ano que vem tem essa troca de comando na casa. Como que você vê essa movimentação política também, essa possibilidade de repente, o Centrão chegar até o comando do Legislativo, Tânia? Na medida que se torna inviável um comando direto do Legislativo pelas forças que representam esse governo atual, não nos espanta que haja até composições para que essas forças possam chegar ao comando do Legislativo através do Centrão. Aliás, nós temos visto composições bastante originais não é bem a palavra, interessantes, mas não muito também nesses últimos dias, né? Essa frente que se forma juntos já representa um pouco isso. O Centrão está ali, juntando o Fernando Henrique, juntando o Lobão, e outras pessoas que até agora foram responsáveis, inclusive, por esse estado de coisas que a gente tem aí. Então, a articulação para o comando do Legislativo é uma articulação que pode também favorecer Bolsonaro, ainda que tenha uma outra aparência, ainda que tenha uma aparência de democracia, com esses conchavos. Não dá para confiar. Quer dizer, não dá nem para confiar que, na verdade, o Centrão vai conseguir eleger um presidente da Câmara, sendo que a última vez que a gente teve um representante aí do Centrão, mas do chamado baixo clero, na presidência, no caso Eduardo Cunha, foi o início ali da conturbação maior da cena política brasileira, né, Tânia? Muito bem lembrado, Glauco. A experiência foi bastante nefasta e nos conduziu até onde nós estamos agora, como eu disse há pouco. A atual presidência da Câmara tem, inclusive, também sublimado, digamos assim, os 41 pedidos de impeachment. Parece que só um foi arquivado. Nós estamos com 40 pedidos de impeachment hoje ao Maia. 29 deles são de pessoas da população e os outros são de partidos políticos, que são bastante legitimados para isso. E ali também a gente não vê nenhum interesse em dar tratativa a essa questão do impeachment de Bolsonaro. Então, ali na Câmara tem toda uma conjunção de forças, interesses e servidões a esse governo que ainda não nos colocam em segurança para confiar que possa haver alguma coisa que beneficie de fato o povo. Agora, diante justamente dessa inação da Câmara dos Deputados, do presidente da Casa, Rodrigo Maia, o caminho menos intranquilo para, de fato, barrar Jair Bolsonaro seria, no caso do TSE, já que a gente ainda tem aí o inquérito das fake news correndo no Supremo Tribunal Federal, que podem trazer novos elementos, se bem que há elementos bastante fartos em relação às eleições de 2018. O caminho seria a cassação da chapa no TSE, Tânia?
É o caminho almejado e o caminho que se deve almejar a bem do Brasil. Um impeachment hoje, ainda que seja uma das saídas para o Brasil, não resolve um problema com nenhum, o problema que nós estamos com amplitude, porque propiciaria a chegada de Mourão à presidência, que é o exercício das mesmas políticas genocidas que estão sendo implementadas aí, porque o governo todo tem as suas políticas neoliberais genocidas. A cassação da chapa é o melhor caminho para o Brasil, com convocação de eleições livres e, se tudo funcionasse bem, inclusive a devolução dos direitos políticos ao candidato que foi afastado vergonhosamente, né, do caminho pelo ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, para que nós pudéssemos estar hoje com esse presidente. Com relação ao inquérito das fake news, Glauco, ao inquérito 4781, eu não vejo que ele possa, de alguma forma, interferir nessa decisão do TSE de caçar ou não caçar a chapa. Porque esse inquérito 4781, ainda que hoje nos favoreça com os últimos acontecimentos, é um inquérito delicado. A gente é obrigado a dizer que ele tem características assim, de inconstitucionalidade, a própria Corte Suprema exercendo, instaurando o inquérito para que eles mesmos façam investigações. Nesse último final de semana, na última semana, nós ficamos felizes, mas é importante lembrar que esse inquérito também pode se voltar contra nós, como já se voltou muito antes de acontecer tudo o que está acontecendo aí. A gente sabe, em março do ano passado, teve advogado progressista sendo alvo de busca e apreensão, teve o celular apreendido, e o inquérito corre em tamanho sigilo que nem ele teve acesso, né? O advogado ia até o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, em Brasília, pedir acesso aos autos para saber do que ele estava sendo acusado, e jamais conseguiu, acabou conseguindo por outra via, depois que desceu o processo para o estado dele, para uma representação na OAB. Então, eu não acho que nós devemos aí confiar nas possibilidades que o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, possa nos trazer em termos de cassação de chapa, porque ele é instaurado muito mais para blindar a reputação da corte, e ainda eu me arrisco a dizer, muito mais para blindar a reputação dos próprios ministros do que da corte, instituição, do que para auxiliar com esse momento que nós estamos vivendo. Agora, há outras irregularidades que estão sendo apuradas diretamente pelo judiciário, e essas sim podem dar ensejo à cassação da chapa, que é o que nós esperamos. E uma crítica recorrente, né, Tânia, além dessa questão justamente da constitucionalidade ou não do STF promover um inquérito para investigar ameaças, né, a seus membros, a gente tem aí também a questão de que o Supremo só se moveu em relação justamente a essa questão das fake news quando seus membros viraram alvo, mas na eleição de 2018, por exemplo, a própria ministra Rosa Weber, que fazia parte ali, ainda faz, do Tribunal Superior Eleitoral, disse que era impossível simplesmente controlar as fake news. Parece que o Supremo achou uma forma de tentar controlar, né, Tânia? Quando se trata deles, como sempre, como tudo nessa justiça burguesa, nesse judiciário. Tudo que os afeta, na justiça criminal, tudo que afeta os filhos deles, tudo que puder colocar na cadeia um réu primário que rouba celular na rua porque amanhã pode ser o filho deles, ou um carro porque amanhã pode ser deles, eles cuidam de manter seriamente controlado. E com as fake news, a gente é bom lembrar, isso tudo começou com o ex-procurador da Lava Jato, Diogo Castor, que fez críticas ao STF no site, na revista Cruzoé, lá em março de 2019, e foi isso que suscitou, quer dizer, a motivação de fato desse inquérito 4781 começa com uma briga entre o procurador da Lava Jato e os ministros do STF. Nada para o povo aí. E nesse sentido eu preciso dizer que o STF, ainda que a gente o defenda, porque tem que defender, é uma instituição da República, representa um dos poderes da República, mas é preciso que a gente também saiba ver que ele tem sido, como você aponta, conivente com tudo que tem acontecido nesse país. Inclusive ontem, Marco Aurélio, à noite, indeferiu o pedido
de busca e apreensão do celular do Bolsonaro, da Zambelli e tudo mais, lógico que ele apontou uma questão de ilegitimidade, né? Ele apontou que os partidos políticos que pediram para apreender o celular de Bolsonaro não são partes legítimas para tanto, e fica, nós estamos aí faz tempo nesse jogo entre a PGR, que, como picharam domingo em Brasília, é a Procuradoria-Geral de Bolsonaro, hoje, não da República, né? E o STF, ou seja, a PGR é a legitimada para pedir a apreensão do celular. E a PGR tem um parecer dizendo que era contra. Então, o ministro lava as mãos e diz, olha, tá, então não vou deferir. E esse jogo tem acontecido faz tempo, e não receio que ele continue acontecendo. Então, o STF precisa se mover em direção aos interesses do povo também, não só aos seus próprios interesses. Tá certo, Tânia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Sou eu que agradeço, Glauco. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com a advogada Tânia Mandarino, ela que é integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Esta é a Rádio Brasil Atual.